História dos Hebreus, Flávio Joséfo, parte 51. Livro 18º, capítulo 10. Divergências entre os judeus e os gregos de Alexandria. Eles mandam uma embaixada a Caio. Filon é designado chefe da delegação dos judeus. 790. Surgiu em Alexandria uma séria divergência entre os judeus e os gregos, e eles mandaram de cada lado 3 embaixadores a Caio, chefiados por Ápio e Filon. Ápio acusou os judeus de várias coisas, principalmente de que, não havendo então um só lugar em todo o território do Império Romano, onde não houvesse um templo e altares em honra ao imperador, e onde eles não fossem reverenciados como um deus, os judeus, somente eles, se recusavam a prestar-lhe aquela honra e jurar em seu nome. A isso ele acrescentou tudo o que julgou capaz de irritar ainda mais o imperador. Quando Filon, irmão de Alexandre, Alabarche, homem de grande mérito e muito estimado, eminente filósofo, se preparou para responder pelos judeus, Caio ordenou que ele se retirasse. Estava de tal modo irado contra ele que, não tivesse Filon obedecido prontamente, o teria sem dúvida ofendido. Filon, então, voltando-se para os judeus que o acompanhavam, disse-lhes: É agora que devemos esperar, mais do que nunca, que Deus não deixe de nos ser favorável, pois o imperador está muito irritado contra nós. Capítulo 11. Caio ordena a Petrônio, governador da Síria, que obrigue os judeus pelas armas a receber a sua estátua no templo. Petrônio, comovido pelas súplicas dos judeus, escreve em favor deles. 791. Esse soberbo príncipe, não podendo tolerar que os judeus fossem os únicos a recusar obedecer-lhe, enviou Petrônio à Síria para ser governador em lugar de Vitélio, com ordem de entrar com armas na Judéia e colocar a sua estátua no templo, em Jerusalém, se os judeus o consentissem, ou de fazer-lhes guerra e obrigá-los a aceitá-la à força, caso a rejeitassem. Petrônio, logo que chegou à Síria, reuniu o que pôde de tropas auxiliares para unir às 2 legiões romanas que o acompanhavam, e estabeleceu quartéis de inverno em Tolemaida, com a intenção de iniciar a guerra assim que chegasse a primavera. Ele escreveu a Caio informando-o dessa decisão, e o imperador louvou a sua diligência e ordenou que não deixassem de guerrear os judeus, se estes permanecessem obstinados. No entanto, vários dentre os de nossa nação foram procurar Petrônio em Tolemaida, para rogar-lhe que não os obrigasse a fazer uma coisa assim, tão contrária à religião. Declararam que se ele estava totalmente e absoluto em resolver colocar a estátua do imperador no templo, então devia começar por matá-los todos, pois enquanto vivessem, jamais permitiriam que se violassem as leis que havia recebido de seu admirável legislador, as quais eles e seus antepassados observavam haviam tantos séculos. Petrônio respondeu-lhes: As vossas razões poderiam comover-me se o governador se orientasse pelos meus avisos, mas sou obrigado a obedecer-lhe, e a isso não poderei eu faltar sem correr o risco de ser morto. Os judeus retrucaram: Se estáis resolvido a executar a todo custo as ordens do imperador, também nós estamos decididos a observar as nossas leis.
e a imitar a virtude de nossos antepassados, pondo toda a nossa confiança no auxílio de Deus. Acaso poderíamos, sem piedade, preferir a conservação de nossa vida à obediência que devemos a Deus? Ou não nos expor ao perigo, a fim de permanecermos em nossa santa religião? Ora, e como Deus sabe que é somente para lhe prestarmos a honra que lhe é devida, que estamos prontos a nos arriscar, esperando a sua proteção. Tudo o que nos possa acontecer, mesmo a morte, ser-nos-á mais fácil de suportar que a vergonha e a dor da obediência covarde e a violação de nossas leis, que atrairia sobre nós a cólera de Deus, a qual vós mesmos podeis julgar. É muito mais temível que a do imperador. Essas palavras convenceram Petrônio de que ele não poderia vencer a obstinação dos judeus e que seria absolutamente necessário recorrer às armas e derramar muito sangue antes que pudessem colocar a estátua no templo. Então ele partiu para Tiberíades, acompanhado somente pelos seus amigos e domésticos, para julgar melhor do estado das coisas. E os judeus, que não podiam ignorar o perigo que os ameaçava, embora temessem muito mais a violação de suas leis, foram em grandíssimo número procurá-lo em Tiberíades para pedir-lhe ainda que não os reduzisse ao desespero e nem insistisse em colocar no templo aquela estátua que iria profanar-lhe a santidade. Petrônio então inquiriu: Estais mesmos resolvido a fazer guerra ao imperador, sem considerar o seu poder nem a vossa fragilidade? E eles responderam: Nós não tomaremos as armas, porém morreremos todos antes de violar as nossas leis. Depois de falar assim, eles se lançaram por terra e, apresentando a garganta, mostraram que estavam dispostos a sofrer até mesmo a morte. Esse espetáculo tão comovente continuou por 40 dias. E os judeus, durante este tempo, abandonaram a cultura de suas terras, embora fosse a época de semear. Tão firmes estavam na resolução de morrer, a permitir a consagração daquela estátua. Estavam as coisas nesse pé, quando Aristóbulo, irmão do rei Agripa, acompanhado por Eucias, cognominado o Grande, dos principais dessa família e dos mais ilustres entre os judeus, foi procurar Petrônio para pedir-lhe que considerasse, pois a resolução daquele povo era inflexível, que não os levasse ao desespero, mas comunicasse ao imperador que eles não tinham a intenção alguma de se revoltar, que somente o temor de violar as suas leis fazia com que eles preferissem morrer a receber aquela estátua. Que eles haviam até mesmo abandonado o cultivo de seus campos, e não havendo semeadura, acontecia muitos roubos e saques, e eles não teriam meios de pagar o tributo ao imperador. Que o príncipe se comovesse com tais razões, e não se deixasse levar a medidas extremas contra uma nação que não tinha nenhuma característica de revolta. E que, se ele permanecesse firme em sua resolução, nada impediria que se começasse a guerra. Aristóbulo, depois de falar com muito entusiasmo, conseguiu comover Petrônio, ante as considerações que fizera, bem como pela presença de tantas outras pessoas da nobreza, pela importância do assunto, pela invencível confiança dos judeus e pela convicção da justiça que ele cometeria, da injustiça que ele cometeria ao sacrificar um tão grande número de homens só para satisfazer a loucura de Caio. Sem falar que, por ter ofendido a Deus, iria viver dali em diante na expectativa do castigo.
Petrônio então achou melhor escrever ao imperador e apresentar a dificuldade que encontrava na execução de suas ordens, embora soubesse que isso iria provocar-lhe um grande excesso de ira, por não haver imediatamente cumprido as suas determinações, e que, além de tudo, corria um grande perigo. Porém, ainda que não pudesse acalmá-lo, e em vez de fazê-lo mudar de opinião, atraísse a cólera do imperador contra si, estava certo de que esse era seu dever, como homem de bem, não por temer a própria vida, mas para salvar a de um grande povo. Depois de tomar essa resolução, ordenou que os judeus viessem a Tiberíades. Eles acorreram em grande número, e ele assim lhes falou: Não foi por minha própria iniciativa que reuni tantas tropas, mas a isso fui obrigado, para executar uma ordem do imperador, cujo poder é tão grande e absoluto que corre grave perigo quem tarda em obedecer-lhe. E a isso sou tanto mais obrigado quanto foi ele mesmo que me elevou a esta dignidade. No entanto, como não poderia condenar o vosso zelo pela observância de vossas leis, e nem concordar que o príncipe tente profanar o templo de Deus, prefiro a vossa salvação, à minha segurança e à minha sorte. Escreverei então ao imperador, para apresentar-lhe as vossas razões e os vossos sentimentos, e nada esquecerei, no que depender de mim, para tentar persuadi-lo a não tomar em mau sentido. Queira Deus, cujo poder está acima da força dos homens, se for do seu agrado ajudar-me em vossa religião, na sua integridade, não castigando o imperador pelo pecado que a sua paixão por seu honrado o faz cometer. Se ele se julgar ofendido com o que vou escrever, que volte a sua cólera contra mim. Consolar-me-ei com tudo o que me fizer sofrer, ainda que me venha tirar a vida, contanto que eu não veja perecer uma tão grande multidão de gente cujas ações são louváveis e justas. Assim, retornar todos às vossas casas e recomeçai o cultivo das terras, pois eu me encarrego de escrever a Roma e de vos ajudar com todas as minhas forças, tanto por mim mesmo, quanto por meio de meus amigos. Deus não tardou a demonstrar o quanto aprovava o proceder desse sábio governador e dar a toda aquela assembleia um testemunho visível de seu auxílio. Apenas Petrônio encerrou as suas palavras, exortando ainda os judeus a criar ânimo e a cultivar as terras. O ar, que estava sereno e sem a menor sombra de dúvida, transformou-se completamente, e caiu uma chuva abundante, contra todas as expectativas, ante uma seca tão forte como a que então se atravessava, e que levava ao desespero os homens, até ali muitas vezes enganados pela aparência carregada de alguns dias nublados, mas que não lhes traziam água. Assim, os judeus ficaram convencidos de que os serviços que o seu governador lhes prometia prestar não seriam inúteis. O próprio Petrônio ficou impressionado com aquele prodígio, tanto que não pôde duvidar de que Deus cuidava daquele povo. Não deixou de escrever ao imperador e aconselhou-lo a não lançar no desespero uma nação, tentando destruí-la, nem obrigá-la por uma luta sangrenta a abandonar a religião que professava. Havia também a considerar as grandes rendas de que se privaria e a maldição que esse ato atrairia sobre ele nos tempos futuros. A isso acrescentou que Deus havia manifestado por meio de sinais sensíveis o seu poder e o quanto aquele povo lhe queria muito bem. 792. O rei Agripa, que então estava em Roma e era cada vez mais estimado pelo imperador, deu-lhe um banquete.
tão suntuoso que sobrepujou em magnificência, em cortesia e em toda espécie de iguarias a todos os que antes se lhe ofereceram, sem mesmo se excetuar os do próprio imperador. Tal era o seu esforço para se manter agradável àquele príncipe. Caio, admirado de tanta suntuosidade e comovido pelo fato de que Agripa, a fim de agradá-lo, não temia fazer uma despesa que ia além de suas posses, não quis se mostrar inferior à generosidade. Assim, no meio da alegria, quando o vinho começava a deixá-lo excitado, disse a Agripa, que bebia à sua saúde: Não é de hoje que eu conheço a vossa afeição. Dela me destes provas, mesmo com perigo, vivendo ainda Tibério. E vejo que continuais a tudo fazer para manifestar a vossa boa vontade para comigo. Assim como me seria vergonhoso deixar-me sobrepujar-vos por vós. Quero reparar tudo o que deixei de vos fazer até agora, e acrescentar grande generosidade à minha liberalidade precedente, e que a vossa felicidade futura sobrepuje em muito. Aqui agora desfrutais. Caio, assim falando, não duvidava que Agripa lhe haveria de pedir grandes extensões de terra, ou os tributos de algumas cidades. Agripa, no entanto, havia muito tempo estava preparado para pedir uma outra graça, tomando aquela ocasião para obtê-la, sem manifestar, todavia, que era um desígnio premeditado. E respondeu que, quando se havia unido a ele contra a vontade de Tibério, não o fizeram com o fim de se aproveitar disso, mas somente pelo desejo de conquistar-lhe as boas graças. E os benefícios com que ele o honrara haviam sobrepujado as suas maiores expectativas. E acrescentou: Pois ainda que me pudesseis conceder outras graças, já me satisfizestes plenamente quanto ao que eu poderia desejar de vossa bondade. Caio, admirado de tão grande moderação, insistiu que ele pedisse o que desejava, se estivesse em seu poder concedê-lo. Então Agripa respondeu: Senhor, uma vez que a vossa extrema bondade para comigo faz com que me julgueis digno de vossos favores, far-vos-ei um pedido, que não se refere ao acréscimo dos meus bens, pois a vossa liberalidade me pôs em condições de não mais precisar disso. A graça que vos suplico granjeará para vós uma grande fama de piedade e conquistará o favor de Deus em todos os vossos desígnios, e me será mais vantajosa do que qualquer outra dentre as tantas que já me concedestes. O meu pedido, majestade, é que vos revogueis a ordem que destes a Petrônio de pôr a vossa estátua no templo em Jerusalém. Agripa, após anunciar o seu pedido, não ignorava que arriscava nisso nada menos que a própria vida, pois estava se contrapondo a uma ordem do colérico imperador. Mas Caio, cujo espírito Agripa havia acalmado pelos serviços que lhe prestara, teve vergonha de recusar-lhe uma graça que ele próprio insistira em conceder diante de diversas testemunhas. Não poderia, daquele modo, faltar a palavra que empenhara. Ele admirou-se da generosidade de Agripa, que o fazia preferir a conservação das leis de seu país e do culto ao Deus que ele adorava, ao progresso de seu reino e o acréscimo de suas rendas. Assim concedeu-lhe aquela graça e escreveu a Petrônio louvando-o por haver reunido as tropas com tanta solicitude, a fim de executar o que ele lhe havia ordenado, e caso já houvesse colocado a estátua no templo, que deixasse as coisas como estavam, mas se lá ainda não estava, que desse descanso às tropas e regressasse à Síria, sem nada mais fazer, porque estava concedendo aquela dádiva aos judeus,
a rogo de Agripa, a quem muito estimava, para lhe negar alguma coisa. Era isso que dizia a carta. Porém, vindo a saber que os judeus ameaçavam tomar as armas e considerando aquela ousadia uma atitude atrevida e intolerável contra sua autoridade, ficou muito encolorizado, pois não sabia moderar-se. Fossem quais fossem os motivos, antes vangloriava-se de se deixar levar pela paixão. Assim escreveu a Petrônio imediatamente nestes termos: Uma vez que preferistes os presentes dos judeus às minhas ordens e não tendes receios de me desobedecer para agradá-los, é meu desejo que sejais vós mesmos o vosso juiz quanto ao castigo que mereceis, pois atraíste sobre vós a minha cólera, e que o vosso exemplo ensine ao século presente e aos futuros o respeito que é devido às ordens dos imperadores. A viagem de navegação daqueles que levavam a carta, que era mais uma sentença de morte que uma missiva, foi muito demorada, e Petrônio, ao recebê-la, já havia sido informado da morte de Caio. Nisso Deus mostrou que não havia esquecido o perigo ao qual Petrônio se havia exposto, pela sua honra e para obsequiar o seu povo, e manifestou um sinal de sua vingança sobre esse ímpio imperador, que ousava igualar-se a ele. Tão generosa a ação de Petrônio não somente lhe granjeou a estima de todas as províncias submetidas ao império, como até mesmo a de todos os romanos, particularmente dos senadores, aos quais esse mau imperador tinha o prazer em perseguir. Direi ao seu tempo a causa da conspiração que se tramou contra ele e a maneira como foi executada. Mas aqui devo acrescentar que Petrônio, após receber a primeira carta, que lhe foi entregue por último, não se cansava de admirar o proceder e a providência de Deus, que tão prontamente o haviam recompensado por seu respeito ao templo e pelo auxílio que lhe prestara aos judeus. Capítulo 12. 2 judeus, Asineu e Anileu, que eram irmãos, de simples cidadãos, tornam-se tão poderosos na Babilônia que causam trabalhos aos partos. Seus feitos, sua morte. Os gregos e os sírios que moravam em Seleuca, reúnem-se contra os judeus e estrangulam 50.000 deles. 793. Os judeus que habitavam a Mesopotâmia, particularmente os da Babilônia, padeceram naquele tempo males que jamais haviam sofrido em séculos precedentes. E, como pretendendo tratar com muita exatidão esse assunto, sou obrigado a remontar à origem deles. Existe na província da Babilônia uma cidade de nome Neerda, cujo território é tão fértil que, embora seja muito povoada, produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Tem ela ainda a vantagem de não estar exposta aos ataques dos inimigos, porque além de suas grandes fortificações, é rodeada pelo Eufrates, e cuja margem está ainda situada outra cidade, de nome Nisibe. Como os judeus confiavam na força dessas duas praças, ali punham o dinheiro que consagravam a Deus, segundo o costume de nossos antepassados, e depois o mandavam a Jerusalém com uma grande escolta, para que não fosse roubado pelos partos, que então reinavam na Babilônia. Entre os judeus e o de Neerda havia 2 irmãos,
Azineu e Anileu, cujo pai morrera, e a mãe os fez aprender o ofício de tecelão, que não era uma profissão vergonhosa para os homens. Mas um dia eles chegaram muito tarde ao trabalho e foram espancados pelo seu senhor. Não podendo suportar aquela afronta, apanharam todas as armas que puderam encontrar em casa e retiraram-se a um lugar onde o rio se divide em dois e é muito rico, não somente em pastagens, mas em todas as espécies de frutos, particularmente daqueles que se conservam durante o inverno. Alguns moços que não tinham com que viver juntaram-se a eles e todos armaram-se o mais possível. Os 2 irmãos ficaram sendo os seus comandantes, sem que nenhum deles se opusesse. Construíram depois um forte, de onde mandavam pedir aos habitantes do país vizinho uma contribuição, tanto em gado quanto em outras coisas necessárias para sua subsistência, com a promessa de defendê-los contra os que os quisessem atacar, se os atacassem, e com a ameaça de matar os seus rebanhos, caso não o fizessem. Assim, todos eram obrigados a fazer o que eles queriam, e o seu número aumentava sempre, a ponto de eles se tornarem temíveis a todo o país. A notícia desse fato chegou até a Artabano, rei dos partos. O príncipe da Babilônia, para afogar o mal em sua origem, reuniu tropas o quanto pôde, tantos de partos como de babilônicos, e marchou rapidamente contra eles, com a intenção de surpreendê-los. Começou por rodear o pântano, e proibiu os homens de passar além, porque julgava que, sendo sábado o dia seguinte, os judeus não se defenderiam e deixar-se-iam aprisionar sem combater. Azineu, que de nada desconfiava, descansava com alguns de seus homens e tinha as armas perto de si. Então ele disse: Meus companheiros, estou ouvindo um relincho, não de cavalos que pastam, mas daqueles que transportam soldados, porque eu ouço também o barulho dos arreios. Por isso, julgo que são inimigos que vêm para nos surpreender e não desejo enganar-me. Depois de lhes falar, enviou alguns homens para descobrir o que estava acontecendo, e um deles veio dizer-lhe que aquela suposição era verdadeira. Os inimigos avançavam em número elevadíssimo e diziam que não lhes seria difícil derrotá-los se os atacasse no dia de descanso, quando as leis do país impediam aos judeus a defesa. Azineu, em vez de se admirar com essa comunicação, disse que era necessário não lhes permitir a vantagem, para impedir que o inimigo os atacasse e matasse sem encontrar resistência. Ao contrário, em tão preeminente perigo, deveriam demonstrar sua coragem e virtude, para pelo menos vender bem caro a própria vida. Dizendo essas palavras, tomou as armas, e o exemplo de sua coragem fez que todos os outros também as empunhassem com intrepidez. Eles então caíram sobre os inimigos que agiam de modo descuidado, como se já estivessem com a vitória garantida, matando muito deles, desbaratando-os e pondo-os em fuga. A notícia dessa derrota chegou ao rei dos partos, e ele concebeu tanta estima pela coragem dos 2 irmãos que desejou conhecê-los. Mandou dizer-lhes, por meio de um de seus guardas, em quem mais confiava ele, que, embora tivesse motivo de se ofender pelas violências que haviam cometido contra o seu reino, estavam mais admirados com a coragem deles e, por isso, prometia em seu nome não somente perdoá-los de boa fé, mas fazer com que eles sentissem os efeitos de sua liberalidade, desde que, dali por diante, eles empregassem a sua bravura apenas no seu serviço. Embora promessas tão vantajosas pudessem inspirar confiança a Anileu, ele achou por bem não se apressar em partir, mas enviou Azineu, seu irmão, para encontrar-se com o rei, junto com os presentes adequados ao seu poder. O príncipe recebeu-o muito bem e perguntou por que o irmão não viera com ele.
ao entender pela resposta que o temor o havia impedido de abandonar os pântanos, jurou pelos seus deuses que ambos podiam vir em segurança. E, para dar-lhes inteira prova disso, tocou-lhe a mão direita. Entre os bárbaros, essa é uma prova e o maior sinal de uma palavra inviolável. Despediu-o em seguida, para que fosse encontrar-se com o irmão a fim de persuadi-lo a vir também. Nisso, o príncipe agia com muita prudência, pois tinha um duplo objetivo: ganhar os dois irmãos e servir-se deles para dominar os grandes de seu país, que pareciam inclinados a se revoltar quando o ouviam ocupado em outros lugares. Além do mais, enquanto estivessem empenhados em reprimir a rebelião, os irmãos não teriam tempo de fortificar o lado da Babilônia. Fosse pelo crescimento do partido de Azineu, fosse pelo desejo de fazer-lhe guerra. Azineu, após saber que o irmão tudo o que se havia passado, não teve dificuldade em se decidir ir com ele para encontrar-se com o rei. Foram recebidos amavelmente, e o príncipe, vendo que Azineu era franzino e de aparência insignificante, dizia aos amigos que muito lhe admirava que um corpo tão pequeno houvesse uma alma tão grande. Um dia, quando estavam à mesa, ele apresentou Azineu a Abidegaze, general de seu exército, e falou a este em termos muito elogiosos do valor demonstrado por aquele na guerra. Rogou-lhe então o bárbaro que o rei lhe permitisse matá-lo, para o castigar pelos muitos males que havia causado aos seus súditos. Artabano, surpreendido por essa proposta, respondeu que jamais permitiria que se causasse qualquer mal a um homem que havia confiado sua palavra, a qual ele lhe dera com juramento, tocando a sua mão. O rei acrescentou: Se deres, todavia, agir como um homem de coragem, não é necessário que eu viole o meu juramento para que vingueis os partos da vergonha que eles o fez passar. Deveis então atacá-lo em campo aberto, quando ele estiver regressado, sem que eu me meta nisso. Mas esse generoso príncipe mandou bem cedo chamar Azineu e disse-lhe: Azineu, deveis regressar agora, para que a vossa permanência aqui não atraia sobre vós a ira dos meus generais, e eles não venham, sem o meu consentimento, atentar contra a vossa vida. Recomendo-vos a província da Babilônia. Defendei-a com a vossa solicitude, evitando-lhe os saques e os males que lhe possam advir. É uma gratidão que me deveis pela fidelidade com que eu inviolavelmente vos guardei, sem escutar os que conspiram contra a vossa ruína, permanecendo firme na resolução de vos proteger. Artabano, depois dessas palavras, despediu-o com presentes. Imediatamente após o seu regresso, Azineu construiu novos fortes, reforçou os que já havia construído e tornou-se temível em pouco tempo. Nenhum antes dele, vindo de berço tão humilde, conquistou tão elevado grau de poder. E ele não era somente reverenciado pelos babilônios. Também os partos enviados como governadores às províncias prestavam-lhe a mesma honra, e todas as questões da Mesopotâmia estavam submissas aos seus conselhos. Os dois irmãos passaram 15 anos nessa grande prosperidade, que só veio diminuir quando eles, vencidos pela voluptuosidade, abandonaram as leis de seus antepassados. Tudo começou quando um general dos partos foi enviado como governador àquelas províncias. Ele tinha uma mulher que, além de possuir várias e excelentes qualidades, era de extraordinária beleza, admirada por todos. Anileu, quer porque a tenha visto, quer porque apenas ouvira falar dela,
ficou perdidamente enamorado. E como não podia dominar sua paixão, nem obter o desejo por outros meios, declarou guerra ao seu marido e o matou num combate. A mulher então ficou em seu poder e depois ele a desposou. A partir daí sobrevieram todas as desgraças que afligiram a ele e ao irmão, pois aquela senhora levou consigo os ídolos de seus falsos deuses, os quais adorava secretamente enquanto ainda era cativa. Depois que Anileu a desposou, porém, já não os ocultava tanto. Então os principais amigos dele fizeram-lhe ver que nada era mais contrário às suas leis que desposar uma estrangeira, dada a observância dos sacrifícios e superstições de seu país de origem. Alertaram-no também a não se deixar levar pelas paixões, para que não viesse a perder aquela grande prosperidade de quem era devedor ao auxílio de Deus. Tais considerações, todavia, em vez de impressioná-lo, deixaram-no enfurecido, tanto que, incapaz de tolerar tão louvável liberdade, matou os principais dentre os que lhe falavam com tanta sabedoria. Estes, ao morrer, pediram a Deus que vingassem a sua morte, e o ultraje feito às suas santas leis, e permitisse que Asineu e Anileu fossem tratados pelos seus inimigos da mesma forma como eles estavam sendo tratados. Rogaram também que castigassem aqueles outros que não se moviam para socorrê-los, pois, embora aquelas pessoas condenassem em seu coração a virtude dos dois irmãos, a recordação de sua antiga virtude e a lembrança de que deviam a eles a felicidade que desfrutavam, prevaleciam em seu espírito. Essas pessoas, no entanto, quando viram que aquela estrangeira não se constrangia mais em adorar publicamente os deuses dos patos, julgaram que não deviam mais tolerar que Anileu calcasse daquele modo aos pés a religião de seus pais. Vários deles foram procurar Asineu para queixar-se de seu irmão. Disseram-lhe que, se de início ele não havia percebido a sua falta, agora já era tempo de reconhecê-la e arrepender-se dela, antes que o castigo por tão grande crime caísse sobre todos eles. Que nenhum deles aprovava aquele casamento, que todos tinham horror às adorações ímpias e que a mulher prestava culto a falsas divindades, com o desprezo à honra que era devida somente a Deus. Asineu não ignorava que o pecado de seu irmão poderia causar muitos males. No entanto, vendo que ele não era senhor da sua paixão por aquela mulher, o afeto que tinha por ele fazia-o sofrer, o que não podia absolutamente condenar. Por fim, achando-se acabrunhado e oprimido pelas contínuas queixas que lhe faziam e que aumentavam sempre, resolveu falar-lhe. Censurou-o pelas faltas que havia cometido e ordenou-lhe que se corrigisse, mas inutilmente. A mulher, percebendo que era a causa daquele tumulto e temendo que o amor de Anileu por ela sofresse algum retrocesso, colocou veneno na comida de Asineu. Não teve medo de ser castigada, pois teria por juiz apenas o marido, que era arrebatado de amor por ela. Assim, Anileu acumulou sozinho toda a autoridade e entrou com todas as forças na terra de Mitrídates, que era uma das principais autoridades entre os partos e genro do rei Artabano. Saqueou o seu território tomando um grande número de despojos, tanto em dinheiro como em escravos, animais e outras coisas de valor. Mitrídates, que então não estava afastado dali, ao ser informado que Anileu tomara suas vilas sem motivo, ficou enfurecido com aquela injúria e reuniu o maior número possível de soldados, em particular uma numerosa cavalaria, e pôs-se imediatamente em campo para o combate.
mas em vez de continuar a marcha, deteve-se numa aldeia a fim de esperar o dia seguinte para atacar, porque era sábado e, por conseguinte, dia de descanso para os judeus. Um sírio que morava num lugar próximo avisou Anileu e disse-lhe também que Mitrídates ofereceria naquela mesma noite um grande banquete. Sem perder tempo, ele serviu a refeição aos seus homens e caminhou durante toda a noite para surpreender aos inimigos. Chegou ao acampamento perto da quarta vigília e encontrou-os adormecidos, matando vários deles e pondo em fuga os demais. Prendeu Mitrídates e obrigou-o a montar nu sobre um burro, o que entre os partos é a maior das ignomínias. Depois de levá-lo dessa maneira até a floresta mais próxima, os amigos aconselharam-no a matá-lo, mas ele foi de opinião contrária, dizendo não ser necessária tanta crueldade para com um dos maiorais dos partos, que tinha a honra de ser genro do rei. Além do mais, poupando-lhe a vida, poderia fazê-lo esquecer aquela injúria. Se o mandasse matar, porém, o rei iria se vingar, matando os judeus que moravam na Babilônia, cuja conservação lhe era muito cara, pois era o seu povo. E sendo os acontecimentos da guerra tão incertos, seria entre os partos que eles procurariam refúgio, caso lhes acontecesse alguma desgraça. Todos aprovaram essa proposta, e assim ele mandou Mitrídates embora. A esposa de Mitrídates, porém, fez-lhe 1000 censuras, porque sendo genro do rei, ele deveria envergonhar-se de dever a vida a um povo do qual recebera tantas injúrias. Disse ela: retomai agora os sentimentos da vossa antiga virtude, ou em nome dos deuses, que são os conservadores da dignidade dos reis, não mais ficarei em vossa companhia. As críticas que a esposa lhe movia continuamente, o conhecimento que ele tinha da extraordinária insolência da princesa, que bem poderia levá-la a divorciar-se dele, e a consideração de que, tendo nascido parto, ele seria indigno de viver se fraquejasse diante dos judeus, fizeram-no reunir, embora contra a vontade, o maior número possível de tropas para guerreá-los. Anileu soube disso e julgou que seria vergonhoso ficar detido em seus pantanais, em vez de ir ao encontro do inimigo. Tinha esperanças de que a sorte lhe fosse tão propícia quanto a das outras vezes, e acreditava que sua coragem influenciaria os seus soldados, como sempre acontecia. Assim, pôs-se em campo para a peleja. Além das tropas ordinárias, várias outras reuniram-se a ele, na esperança de que os inimigos fugissem deles, tão logo o percebesse seu grande número, permitindo que eles, sem perigo, tomassem os seus ricos despojos. Mas após terem feito 90 estádios a caminho do calor do dia, por uma região em que não havia água, Mitrídates, cujas tropas estavam descansadas e em ordem, surgiu de repente e caiu sobre eles, que de tão abatidos pelo cansaço e pela sede, mal podiam sustentar as armas. Por isso tomaram vergonhosamente o caminho da fuga, depois que muitos perderam a vida. Anileu e vários outros esconderam-se num bosque, e Mitrídates teve a alegria de conseguir tão facilmente uma vitória completa. Depois que Anileu se viu reduzido a esse estado, reuniram-se a ele todos aqueles que nada tinham a perder e que prefeririam a liberdade de fazer mal à própria vida. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Acho que preferiam a liberdade... Deixa eu ler novamente, pessoal. Depois que Anileu se viu reduzido a este estado, reuniram-se a ele todos aqueles que nada tinham a perder e que preferiam a liberdade de fazer mal à própria vida. Tá escrito assim.
e as suas tropas aumentaram de tal modo que igualaram em número as anteriores, não em força, porque os velhos soldados haviam morrido, enquanto o novo grupo não tinham experiência na guerra. Ainda assim, eles investiam contra alguns castelos e devastavam toda a região ao redor. Os babilônios, vendo-se tratados daquela maneira, solicitaram aos judeus de Neerda que lhes entregassem Anileu. Estes, porém, responderam que isso não estava em seu poder, e os babilônios insistiram em que pelo menos tratassem com ele algumas condições de paz. Os judeus o prometeram e enviaram imediatamente a ele alguns deputados, acompanhados por representantes dos babilônios. Estes, após o lugar ter observado para onde Anileu se retirava, mataram-no durante a noite, bem como os que estavam com ele. Nisso, não correram risco algum, porque aqueles homens estavam todos embriagados. (794) Última parte da leitura. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar o canal. Obrigado pela presença. Como a diversidade de costumes e de leis é uma fonte de inimizade, os babilônios vinham em divergências contínuas com os judeus. Enquanto Anileu vivia, porém, o temor de um chefe tão temível e que comandava tantos homens impedia que eles manifestassem toda a sua cólera contra a nossa nação. Depois da morte de Anileu, todavia, esse temor cessou. E os babilônios causaram tantos males aos judeus que estes foram obrigados a ir para Seleucia, capital do país, construída por Seleuco Nicanor, onde havia também uma grande quantidade de macedônios, gregos e sírios. Ali viveram tranquilos durante 5 anos, mas no ano seguinte, uma horrível peste assolou a Babilônia, e seus habitantes fugiram também para Seleucia, o que foi causa de uma grande desgraça para os judeus, pelo motivo que passo a expor. Os gregos e os sírios eram adversários, mas o partido dos sírios era mais fraco. Porém, os judeus, que eram homens valentes e desprezavam o perigo, uniram-se aos sírios, e assim os tornaram mais fortes. Os gregos, não vendo outro meio de quebrar essa união e de elevar o seu partido, senão pela reconciliação com os sírios, negociaram com eles pela mediação de amigos, e todos tomaram a resolução de se unir para exterminar os judeus. Assim, atacaram-nos quando eles de nada suspeitavam e mataram mais de 50.000, sem que um só tivesse podido escapar àquela cruel mortandade, ao não ser os que foram salvos por amigos. Esse pequeno número retirou-se para Ctesifon, cidade grega próxima da Seleucia, onde o rei ordinariamente passa o inverno e onde está guardada a maior parte de suas riquezas. Mas os judeus não estavam tão convictos de que o respeito dos seleucianos pelo rei fosse suficiente para protegê-los. A conspiração dos babilônios, seleucianos e sírios contra os judeus que moravam naquelas províncias continuava, e os judeus foram obrigados a se retirar para Neerda e Nisibe, onde esperavam encontrar segurança por causa da força de suas praças e do valor de seus habitantes. Continua no próximo capítulo. Deus vos abençoe. Baruch Hashem.